Aiô, Futcelebers! Hoje vamos falar de um artilheiro que sempre promete muito. Pedro Raul é aquele jogador de área que quase todo time deseja. E agora no Ceará, ele está mostrando que tem realmente muito faro de gol. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas se meteu. Então vem com a gente que já vai começar. Pedro Raul Garay da Silva, a.k.a. Pedro Raul, nasceu em novembro de 1996, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas mesmo tendo nascido na capital, ele começou sua trajetória em clubes menores do estado. O primeiro passo foi no Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, um time tradicional da cidade de Cachoeirinha, mas sem expressão nacional. Lá ele virou profissional em 2016 com apenas 19 anos. Ainda naquele ano, foi emprestado ao Aimoré, da cidade de São Leopoldo, para disputar a Supercopa Gaúcha, uma competição regional de menor visibilidade. Voltou ao Cruzeiro para a disputa do Gauchão de 2017, mas fez só 2 jogos antes de arrumar as malas rumo à Europa. No dia 12 de setembro daquele ano, assinou com o Vitória de Guimarães, clube português da cidade de mesmo nome. Fundado em 1922 e com presença frequente na Primeira Liga. No entanto, não chegou a atuar no time principal. Foi direto para o time B, que disputava a segunda divisão portuguesa. Não teve muito destaque por lá. 2 anos depois, estava de volta ao Brasil. Em janeiro de 2019, foi emprestado ao Atlético Goianiense. O Dragão é o principal clube de Goiânia, ao lado do Goiás, e vinha disputando a Série B naquele ano. Por lá o atacante se firmou, virou titular e foi peça importante na campanha do título estadual e no acesso à Série A. Ao todo, balançou as redes 12 vezes em 47 partidas com a camisa rubro-negra. Depois do bom ano em Goiânia, chamou a atenção do Botafogo. Assim, em janeiro de 2020, o clube carioca oficializou sua chegada. O Glorioso vivia um período complicado, com crise financeira e reformulação no elenco. Mesmo assim, o centroavante estreou bem e fez seu primeiro gol logo na estreia, contra o Macaé pelo Campeonato Carioca. Terminou a temporada como artilheiro do time, com 12 gols, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do Alvinegro para a Série B. O contrato do jogador com o Botafogo previa uma renovação automática, caso ele atuasse como titular em 60% dos jogos. O problema é que essa renovação custaria 1,5 milhão de euros. E o clube não tinha como bancar. Então a única opção foi vender o jogador. E oferta não faltavam. Após uma rápida negociação, em fevereiro de 2021, Pedro Raul foi anunciado pelo Kashima Reysol, do Japão. O valor foi bastante baixo, cerca de 10 milhões de reais na época. No futebol japonês, ele pouco jogou. Não conseguiu se adaptar bem, fez apenas 2 gols e ainda em setembro foi negociado com o Juárez, do México. Lá também não teve sucesso. Em 7 partidas, marcou apenas 2 gols e deu 1 assistência. Com atuações discretas, o atacante decidiu voltar ao Brasil. No fim de janeiro de 2022, foi anunciado pelo Goiás, por empréstimo. O esmeraldino disputaria a Série A e precisava de um goleador. E Pedro Raul entregou. Fez 19 gols no Brasileirão, terminando como vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Germancano. No total, balançou as redes 26 vezes na temporada. Ganhou status de ídolo, mas ao final do ano, anunciou sua saída. O Vasco da Gama foi quem levou a melhor na disputa. Em dezembro de 2022, o Cruz Maltino pagou 2 milhões de dólares, cerca de 11,7 milhões de reais na época, ao Kashima Reysol, e fechou a contratação. Foi o primeiro reforço anunciado pela nova SAF do clube. A estreia aconteceu em um amistoso contra o River Plate, mas foi só no Campeonato Carioca que começou a mostrar serviço. Marcou 2 gols contra o Resende e depois deixou sua marca contra o Botafogo, Boa Vista e também o Bangu. Além disso, sofreu com a irregularidade. Em jogos maiores, sumia. Nas semifinais contra o Flamengo, até deu uma assistência, mas não conseguiu impedir a eliminação. Na Copa do Brasil, marcou contra o Trem, mas perdeu um pênalti decisivo diante do ABC, que custou a eliminação. No total, falhou em todas as 3 penalidades que cobrou com a camisa vascaína.
No Brasileirão começou até bem, com gols contra Palmeiras e Fluminense. Mas depois emendou uma seca de 10 jogos sem marcar. Com o time afundando na zona de rebaixamento e a pressão aumentando, a diretoria viu como melhor caminho negociar o jogador. Mesmo com 9 gols em 25 partidas, a relação com a torcida estava abalada. E em julho de 2023, foi vendido ao Toluca, do México. A proposta foi de 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais na época, mais que o dobro do valor investido pelo Vasco. O contrato previa 4 anos, com salário de 1,4 milhão de dólares anuais. Estreou no fim do mês e marcou seu primeiro gol logo como titular contra o Colorado Rapids. Mas, de novo, não conseguiu se firmar. Foram apenas 4 gols em 19 jogos. E em fevereiro de 2024, foi liberado pelo clube. No dia seguinte, foi anunciado pelo Corinthians. O Timão pagou os mesmos 5 milhões de dólares para contratá-lo em definitivo. Estreou no Campeonato Paulista, mas começou com derrota. Fez seu primeiro gol no estadual contra o Santo André e até teve um bom início, com 3 gols nos 7 primeiros jogos. Mas a fase não durou. Acabou perdendo espaço, virando reserva e sendo pouco aproveitado por Ramon Dias. Fechou a temporada com 33 jogos e apenas 3 gols e 2 assistências. Terminou como campeão paulista, mesmo sem jogar a final. Como não seria aproveitado, foi colocado no mercado. E no dia 22 de fevereiro de 2025, foi emprestado ao Ceará até o final da temporada. O Vozão, um dos grandes do Nordeste e de novo na primeira divisão, buscava um nome experiente para o ataque. E o centroavante correspondeu. Na decisão do estadual contra o Fortaleza, fez o gol do título, garantindo mais uma taça em sua carreira. No Brasileirão, começou na mesma rotação, marcando gols importantes e mostrando seu faro de artilheiro. Agora me conta! Você acha que Pedro Raul agora vai? Nós aqui preferimos esperar um pouco antes de opinar. Deixe sua desconfiada opinião nos comentários. Ei, pra que a pressa, artilheiro? Antes ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no FutCelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um FutCeleber VIP! Aos 28 anos, Pedro Raul já viveu umas 2 ou 3 vidas no futebol. Ele já jogou na Ásia, na Europa e na América do Norte. No Brasil começou por baixo, mas já esteve em Gigantes do Rio e São Paulo, e agora do Nordeste. Ao todo são 12 clubes diferentes, em pouco mais de 8 anos de carreira, sendo 4 no exterior. Por conta disso, já deu para dizer que o atacante está financeiramente tranquilo na vida. Só de porcentagem de negociações, ele já embolsou mais de 15 milhões de reais. Fora os salários que são inflacionados desde os tempos do Botafogo em 2020. Atualmente do Corinthians, mas emprestado ao Ceará, ele recebe cerca de 700 mil todo dia 5. O curioso é que, mesmo jogando em outro clube, o Timão paga quase a metade do seu salário. Um ponto marcante de Pedro Raul é seu estilo. Ele costuma fazer muito, mas muito sucesso com o público feminino. Vamos falar rasgado, o cara é bonito mesmo. E esse pinta de galã já garantiu belas conquistas para o jogador. Ele já foi flagrado beijando a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet, que pediu para ser bonita e entrou 4 vezes na fila. Olha as fotos da moça. Mas recentemente, já como jogador do Corinthians, ele engatou um romance com a Fernanda Cardoso, ex-namorada do atacante Gonçalo Plata do Flamengo. E adivinhe, a moça também é deslumbrante. Dá só uma olhadinha das imagens dela. Isso fora as especulações que incluem atrizes, modelos e até a Anitta, que segue o jogador e já falou dele em mais de uma oportunidade. Por conta dessa pegação, ele virou pai de uma menina em 2021. Discreto, o atacante não fala quem é a mãe e nem expõe muito a filha nas redes sociais, mas tenta ser um pai presente para a pequena. Trocando de time mais de uma vez a cada ano, Pedro Raul nunca conseguiu criar raízes. Mas sabemos que ele possui uma mansão em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Ele comprou o imóvel nos tempos de Vasco e mantém a casa como seu refúgio, para onde vai sempre que pode. Quando estava em São Paulo, ele alugou um apartamento em uma área nobre da cidade, que ainda mantém mesmo jogando em outra cidade. Atualmente ele vive em um hotel em Fortaleza, mas está em busca de um apartamento para se acomodar na capital cearense. Como bom futceleber, Pedro Raul adora carros. Ele já disse em entrevistas que adora SUVs, carros esportivos e também caminhonetes gigantes. Por conta das mudanças constantes, ele não pode manter uma super garagem, mas o carro que sempre o acompanha compensa os outros. O atacante tem uma BMW X6, o SUV top de linha da fábrica alemã. Com uma mistura de luxo, tecnologia e funcionalidade, é um dos carros preferidos dos boleiros e dos milionários em geral. Mas se você achou que a vida de Pedro Raul é esse morango todo, achou errado, futceleber. O cara é um dos jogadores mais criticados do país na atualidade. Nos últimos times em que jogou, ele foi contratado como uma grande estrela e não correspondeu. Primeiro foi no Vasco e na sequência o Corinthians. A coisa foi tão feia que os torcedores fizeram clipes só com gols perdidos pelo atacante. E precisamos falar, teve alguns que não tem como defender não, viu? Especialmente a sequência dos pênaltis perdidos pelo Vasco, culminando na desclassificação para o ABC de Natal. No Corinthians, também, mesmo sem jogar tanto, ele perdeu o gol, viu? Mas foi só pisar no Ceará para a situação mudar e ele começar a marcar gols em profusão. Com a fase boa, o atacante resolveu abrir o coração e disse que tinha uma relação ruim com o técnico Ramon Dias e que preferia conversar com Emiliano Dias, assistente e filho do treinador. Para encerrar a história que alivia a barra da gente, simples mortais com a lataria desgastada, Pedro Raul recentemente passou por uma harmonização facial. Isso mesmo! O cara fez uma série de procedimentos no rosto para tentar ficar ainda mais na estica. Mas vendo pelas fotos, não é que mudou muito não. Infelizmente, nada de cara inchada e super esticada. E aí, gostou de saber mais da vida, dos não gols, das namoradas e das harmonizações de Pedro Raul? Então fiquem ligados aqui no futcelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então venha de voadora e seja membro. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal futcelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!